Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Missa através da Rádio Liberdade FM, vocês aqui na Capela da Casa de Nazaré, você que medita conosco a Palavra de Deus através do nosso canal no YouTube, o Meditando a Palavra, hoje, nesta terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum, 19 de agosto, dia de São João Eudes, que deu aí todo o impulso e grande força teológica à devoção aos corações de Jesus e Maria, dentro desse mês vocacional, nós estamos rezando pelos religiosos nessa semana, em especial hoje, pela vida consagrada. E cai muito bem para esse dia em que o Deus conosco nos convida a celebrar missa pelos religiosos, dentro da semana de oração pela vida consagrada pelos religiosos, as leituras que nós ouvimos hoje, que de certo modo não se aplicam apenas às freiras, aos monges, às monjas, mas a todos nós cristãos, uma vez que aquilo que os religiosos professam, nós também professamos no dia do nosso batismo. É que a gente ou não se dá conta, ou dá uma de João sem braço, não é? Porque os religiosos, no dia da sua profissão, eles prometem voto de pobreza, obediência e castidade. São os 3 conselhos evangélicos que a Igreja propõe
e que são conselhos que Jesus dá. Mas vejam, a pobreza, a obediência e a castidade são valores para todo e qualquer cristão. Vocês podem observar, no céu nós encontramos santos de todas as maneiras, santos doutores e analfabetos, santos monges, padres, leigos, leigas, mas a gente não vai encontrar um santo que tenha sido apegado à riqueza. Nós não encontraremos um santo que na sua vida foi desobediente a Deus e à igreja, e também não encontraremos nenhum santo que levou uma vida devassa até o fim da vida. Ou seja, a pobreza, a obediência e a castidade são valores que todos nós cristãos, juntamente com os religiosos, somos chamados a assumir. E justamente sobre este conselho evangélico da pobreza, vem Jesus no evangelho de hoje nos dizendo: cuidado, é muito difícil que um rico entre no céu. E aqui é preciso que a gente coloque as coisas claras como são, porque este evangelho já deu muito pano para manga, sobretudo nessas ideologias disfarçadas de teologia, chamada teologia da libertação, que diz assim: os pobres estão no céu, os ricos estão no inferno. Por isso que essa teologia da libertação é algo tão desgraçado, porque brota não da Escritura, brota do ateísmo comunista que deseja instaurar um reino nessa terra, pura mentira, colocando a luta entre ricos e pobres. Como é que a igreja, chamada a pregar a paz, vai promover luta de classe? E sejamos honestos, basta olharmos aí nas nações, nos países onde o comunismo impera. Ao povo a pobreza, aos chefes a riqueza. Então muito cuidado, viu? Jesus, quando ele diz: dificilmente um rico entrará no reino dos céus, Jesus não canoniza automaticamente o pobre por ser pobre e nem condena ao fogo do inferno automaticamente o rico por ser rico. A grande questão é: nós possuímos a riqueza ou é a riqueza que nos possui? É a nossa relação com os bens desse mundo que vai dizer se eu tenho um coração pobre, obediente e casto. Se eu tenho um coração, em outras palavras, livre. Porque os votos de pobreza, obediência e castidade, os conselhos evangélicos que os religiosos professam e todos nós cristãos somos chamados a viver, eles existem justamente para que nós vivamos a liberdade dos filhos de Deus, essa liberdade que vai nos fazendo viver desapegados. Quantas vezes no Evangelho e em toda a Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento, nós ouviremos este apelo que a Palavra de Deus nos faz para tomarmos cuidado com todo tipo de apego, seja o apego ao bem material, às pessoas, ao cargo, ao título, à própria imagem e assim por diante. Vejamos bem, você pode ser um rico e ter ali tantos bens materiais, mas usar disso como meio para promover o bem, a caridade, a evangelização e a paz, como você pode ser um pobre, mesquinho e avarento, que tem ódio do seu irmão que tem mais que você, e aí você peca por inveja, porque você nem é feliz com aquilo que tem e deseja destruir o que o outro tem. Então veja, a salvação não está no bolso, a salvação está no coração, que vai escolher quem é que vai possuir a minha vida. Façam sempre essa pergunta: o que é que tem possuído? Eu que possuo os bens, ou seja, eu tenho domínio sobre eles,
ou são os bens que têm domínio sobre mim? Basta olhar a nossa vida concreta, diária, seja como padre, seja como leigo, seja como consagrado, seja na comunidade, seja na família. Há pessoas que infelizmente deixaram que a ganância possuísse o seu coração. E quando a ganância possui o coração de alguém, até que não chegue a graça da conversão, essa pessoa possuída pela ganância, ela vai como uma máquina destruindo tudo que está à sua frente. Ela pisa na sua fé, ela pisa na sua família, ela pisa nos valores do Evangelho, porque o que ela quer é ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. Ter mais para quê? Para morrer amanhã e ficar tudo para os outros? Você trabalhou de domingo a domingo, não descansou, não santificou o dia do Senhor. Você foi levando a vida como se só essa vida terrena importasse. Meu querido, minha querida, qual é a riqueza que você terá para a vida eterna? Você que nessa vida possuiu tudo e deixou que tudo te possuísse, você será miserável na eternidade. Não estou dizendo aqui que é para você viver uma vida indigente nesse mundo, parar de trabalhar e esperar tudo cair do céu. Não, mas veja, pensemos por um exemplo, na santificação do domingo como o dia do Senhor. Quanta gente, à custa de ganhar mais dinheiro, de ter mais, sabe Deus o quê? Pisa no mandamento de Deus de santificar o domingo, participando da Santa Missa com a sua família. Eu peço perdão e sei que tem coisa que a gente não gosta de ouvir, mas uma pessoa dessa, diz a Escritura, é uma pessoa maldita. A palavra é pesada, porque pesada é a realidade, é uma pessoa maldita. Dirá Deus pela boca do profeta Jeremias: maldito o homem que confia naquilo que é humano, bem-aventurado o homem que confia em Deus. Será que para você ter mais, para você fazer e satisfazer todos os seus desejos humanos, você precisa jogar Deus para fora da sua vida? Aí você não reza, você não vive a sua fé, a Eucaristia não tem valor, porque uma pessoa possuída pela ganância, ela olha para a oração e diz: isso não vale de nada. Porque o que é o lucro numa missa? O que é o lucro num rosário? Percebem? E do mesmo jeito que vai pensando o que é o lucro com a vida espiritual, começa também a olhar as pessoas como lucro. O que é o lucro com a minha amizade com a Lília? O que é o lucro com a minha amizade com a comunidade? E aí nós vamos coisificando, nós vamos monetizando Deus, a fé, as pessoas, ao ponto de, o dia que a minha relação com a Lília não me trouxer nenhum benefício rentável, financeiro, status social, eu simplesmente corto ela da minha vida. O saudoso Papa Francisco dizia: a cultura do descartável. Nós vamos descartando. Quem descarta Deus da sua vida, para descartar você, meu bem, é um segundo. Porque se nós não priorizamos aquele que é a nossa maior riqueza, Cristo, que dará sentido a todas as outras riquezas da nossa vida, meu Deus, que sentido tem tudo isso? Por isso dirá Jesus: é preciso que a gente tenha esta liberdade diante das coisas desse mundo, que elas não nos possuam, mas que nós tenhamos domínio sobre elas. Vê, até o próprio São Pedro vai dizer: nós deixamos tudo e te seguimos. Se eu estivesse lá nessa hora do Evangelho, eu ia falar: mas Pedro, você já não tinha muita coisa, né? Mas vê, se naquele pouquinho que você tem, como era de São Pedro, você não tem nenhum apóstolo que era rico,
a não ser ali São Mateus, que era rico porque era ladrão, era cobrador de imposto, mas os outros eram pobres, então já não tinha muito. O pouco que tinha, falou: olha, diante de Cristo e diante disso, eu abraço Cristo e vou para frente. E não chegaram ao fim da vida de mãos vazias, porque chegaram no fim da vida com Cristo. Com Cristo. Peçamos hoje, por intercessão de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, de São João Eudes, que nós tenhamos esta liberdade diante das coisas desse mundo, para que, ao passar pelo mundo que passa, nós não passemos com ele, que nós abracemos aquilo que é eterno, que a gente abrace Cristo como a maior riqueza da nossa vida, para que ele dê sentido tanto àquilo que nós temos, quanto àquilo que nós deixamos. Que Maria Santíssima, ela que é a mulher livre por excelência, que ela nos alcance a graça desse coração livre, pobre, obediente e casto, para um dia recebermos a maior de todas as riquezas, a riqueza da vida eterna, da vida sem fim, com Maria, com os santos, com os anjos, contemplando aquele que, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.